Oi, gente! Vão chegando! E aí? Vocês viram que hoje eu tô bem fofinha? E a minha touca tem um ursinho. Gente, é que esfriou aqui no URS. Não tá tão quente. Tá esfriando? E aí agora a gente é, né, obrigado a puxar os casacos pra fora. Como é que vocês estão? Tão bem? Como é que estão nessa segunda? Hoje eu vou trazer aqui a Gabi pra gente conversar. Aqui uns minutinhos eu vou colocar ela. Nova Petrópolis tá 6 graus. Bento deve estar isso também. Oh, e tá úmido, úmido. Terrível. Eu sou de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Aqui deve estar uns 6, 7 graus, eu acho. Mas tá parecendo que tá menos porque tá muito gelado. Aqui é muito úmido. Vai ficar bem gelado. Eu tô muito bem. Que bom estar aqui com vocês, na Bahia. Aqui. Alguém falou aqui que tava 30 graus. Deixa eu ver onde é que era. Acho que era no Pará. Natal. Natal tá 30 graus. Oiê. Recife. Bom, né? Santa Maria. Como é que tem Santa Maria? Santa Maria é mais gelado? Acho que não, acho que é mais quente, né? Porto Alegre. Minha vizinhança aqui, ó. Rio de Janeiro tá frio. Pois é, estamos chegando no inverno brasileiro. Só que aqui o nosso problema é a amplitude térmica, né? Tipo, vai do inverno aos negativo e no verão 40 graus. Nosso problema é esse. Fora que é bem úmido. Novo Hamburgo 11 graus. Muito bem, Erechim. Saudades daqui, Virgília, já venho. Que bom, Belo Horizonte. Minha vizinhança tá aqui, que bom, muito gaúcho. Campo Grande, boa noite. Ribeirão Preto, tá quente? Sabe que eu gosto de temperatura amena, né? Sabe aquela coisa do equilíbrio? O equilíbrio faz sempre bem, né? Porém, não é isso que temos, né? Não é isso que temos, a gente joga com o que tem. Eu tô em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Franca, São José do Rio Preto, Macaé, Várzea Grande no Mato Grosso, Piracicaba, Erechim, Erechim, minha vizinhança aqui, ó. Rio. Ai, não tô conseguindo apertar. Adicionar a Gabi. Se vocês puderem convidar uns amigos aí pra assistir, a gente fica sempre feliz, né? Gabi, pra gente começar a conversar. Daqui a pouquinho eu conecto. Oi, Gabi. Oiê, Tudo? tudo bem? Tá me Tudo ouvindo e bem, me sim. vendo bem? Sim, só tá meio como se tivesse com internet ruim, sabe? Hum, Meio quadriculado. Mas eu não sei se é da internet ou se é do Instagram. Pode ser da internet, o sinal não tá tão bom assim. Pode ser sim. Gente, essa pessoa aí que parecia um vulto é a Gabi. Ai, que triste. Uhum. Não dá nem pra ver tua cara. Tá assim, a externet. Que É, tá triste. desfocado, estão falando ali, ó. Tá desfocado. Pior que o nosso tema é tão legal, né? Bom, mas se não travar, já vamos ficar felizes. Mas já travou, ó. É, Não tem, se dá pra ouvir a gente também já. não tem algum outro ponto da tua casa que funcione melhor? Vou tentar. Vou Isso, tenta tentar. algum outro ponto. Vamos lá. Eu ando com a câmera, como que funciona aqui? Vamos Vê aí onde é improvisar que isso. vai ficar melhor. Vamos ver se aqui fica melhor. Melhorou? Melhorou, consigo ver teu rosto, pelo menos. É. Só que aqui a Tu luz ela consegue é sentar aí? mais clara. Consigo. Consigo sim. Mas aí dá pra ver melhor, eu acho. É? Então, que bom.
O que vocês acham, gente? Não, mas dá pra ver tua cara. Antes tava bem pior. Meu Deus. Dá pra ver e me Melhorou, ouvir? melhorou. Aham, Que dá pra te bom. ouvir, dá pra te ver. Ah, que Então tá, pode se apresentar. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Gabriela Ferres, eu sou psicóloga. Eu moro no interior do Paraná, bem pertinho de Maringá. A cidade chama Nova Esperança. Estou muito feliz de estar aqui, de poder passar um pouquinho. Até comentei com a Kátia que essa página ela me trouxe no sentir em um dia no qual eu estava passando pelo Instagram. E eu participei de uma meditação guiada e foi muito forte para mim. E eu senti que eu deveria estar aqui também, partilhando um pouquinho de um pouquinho que eu conheço, mas mais no sentir mesmo, né? Que eu possa conseguir chegar e alcançar alguém que precise compartilhar alguma vivência no qual já nos ajudou, no qual já enriqueceu aí o nosso percurso de evolução. Você sabe que eu sempre gosto de saber a história das pessoas, né? É? Eu gosto de saber a vida. Aqui a gente é fuxiqueiro. Não, Ah, mentira. A gente quer saber porque, assim, sempre alguma coisa na tua história vai ajudar, vai encorajar, vai dar esperança, ou então vai dar um caminho para alguém que tá vendo, né? A gente vai sim. falar hoje, a Gabi é a convidada, a gente vai falar sobre a criança interior e sobre positividades, gratidão no geral. Uhum, delícia. Então, Puder eu contar acho que um resuminho aí da tua vida para nós? posso contar. Em trabalho com o meu com o meu percurso aí enquanto pessoa, eu acredito que eu me identifico muito com o tema, porque durante muitos anos a minha criança ela foi muito machucada. E é uma coisa que talvez se a gente não trabalha, se a gente não olha para isso, o adulto frustrado, o adulto que fala, nossa, mas as coisas na minha vida não funcionam, as coisas não andam, e a gente não olha para a criança, a gente não acolhe aquela criança, não cuida daquela criança. Então, assim, eu vejo que muita coisa na minha vivência pessoal mudou, melhorou, quando eu comecei a olhar para a minha criança, quando eu acolhi essa criança ferida. E quando eu comecei também a ressignificar isso e olhar o quanto essa criança ela pode me mover para o lado positivo, o quanto a gente precisa resgatar isso muitas vezes na nossa vida, né? E o quanto realmente às vezes a inocência da criança, o acolhimento, a alegria, o Fala um valorizar as episódio coisas em específico, simples. assim, que tu ficou, que tem a ver com isso, com a tua criança, que tu teve problema e depois, realmente era daquilo. Olha, são muitos, assim, são muitas situações no qual eu precisei olhar para minha criança para significar. Mas um deles é a aceitação. A aceitação no qual era a criança gordinha, era a criança que sofria bullying, era a criança a patinha, que Eu sempre ficava por também. último. Né? Então, eu sempre tive, né, muita dificuldade nesse sentido, muita dificuldade, talvez até de fazer uma atividade física, eu me machucava. Tudo que eu ia fazer, eu me machucava. Eu até tentava, mas assim, ó, eu sou uma pessoa que gostaria de ser atleta, mas não, talvez não vai ser nessa vida aqui, não. Não, a parte atleta também já fiz. Cara, olha Mas aqui, eu já fiz muita coisa, mas assim, ó, difícil. Meu, porque pelo eu também menos, sempre fui gorducha, né? Eu ainda sou, não sou magra, sou gorducha. mas pelo menos assim, como conseguir entender, porque às vezes a gente não entende por que algumas pessoas têm tanta facilidade em algumas situações e outras não. E daí é onde a gente começa a se comparar, né? Aí é onde a gente começa a trabalhar nessa parte da autoestima da comparação e o quanto judia, né? Mas assim, cada um tem uma história e cada criança também teve uma história, teve uma vivência. Então, assim, Contem aí, gente, deixa eu pedir, contem aí, gente, se vocês têm alguma coisa dessas, assim, que nem nós. da Que, criança. a gente teve alguma coisa assim na infância. Mas eu não levava desaforo pra casa. Mas me chamava de gorda, me chamava de qualquer outra coisa, mas credo. Eu sou briguenta.
eu tomei como verdade durante muito tempo da minha vida, assim. Eu Ah. sofri muito na adolescência por isso, assim. E teve outras questões também, assim, no caso que eu era criança, eu morava com o meu avô, e meu avô ele era muito rígido, né? Moravam meus pais e meu avô. E Uhum. minha avó também. E ele era muito rígido. Então a gente passou assim por momentos até de escassez mesmo, sabe? Então, assim, elaborar tudo isso. Teve uma fase da minha vida que eu era muito compulsiva por comprar roupa, por exemplo. Né? E daí eu precisei trabalhar isso, entender, Porque porque não quando a é porque gente não tem, daí quando tem, começa, né? é. E assim, sempre chega na criança, né? É incrível, assim, Ó, o eu pessoal quando tá falando aqui, ó, de gente que era magrinha e chamavam de Olivia Palito. Ela fugia das aulas de educação física para não tirar sarro. Ó, tem gente que depende nossa, da aceitação das pessoas. Ah, olha a pergunta da Letícia é boa. Ó. Sou uma pessoa que depende da aceitação das pessoas. Qual a relação com a minha criança? nossa, quem mais que não precisa da aceitação do outro do que a criança, né? A criança tem que dar risadinha, ela tem que fazer gracinha. Às vezes tem até na validação dos pais. Inclusive, eu fiz um post hoje em relação a isso, porque às vezes a criança ela entende que para ela ser amada, ela precisa servir de alguma forma, ela precisa fazer algo. Tem até algumas frasezinhas típicas assim, né? Por exemplo, uma criança muito tímida e ela precisa fazer uma apresentação na escola e ela não quer. Inclusive, eu já atendi uma criança nessa situação. E daí ela não queria, mas ela falava assim, que a professora falava, que se ela apresentasse, se ela não apresentasse, ela ia deixar a mãe dela muito triste. Então, assim, aquela criança que entendeu que para ser amada, ela tem que fazer aquilo que alguém quer. Ou que o pai, ou que a professora, né? Daí fica o adulto. Ou que o namorado. E é onde entra muita Não relação quer abusiva. desapontar os outros, né? E olha onde chega. De repente, numa dessa é onde chega uma relação abusiva, porque essa pessoa ela entende que para ela ser amada, ela precisa fazer tudo que o outro quer, ela precisa aceitar tudo. Então, assim, é aquela criança no qual entendeu que para ela ser amada, ela precisa fazer tudo do jeito que o outro quer. É verdade, muito bom. O pessoal tá falando aqui de timidez, de mãe e pai que eram assim, que nem teu avô que tu falou que ele era mais rígido. E realmente a gente leva muito pra vida, né, Gabi? Sim, leva. Bom, E é muito incrível, assim, às vezes a pessoa chegou adulto na sessão e em poucas falas eu olho e falo, quem que tá aí? Aí a pessoa fica assustada, né? Fala, meu Deus, ela tá falando com o espírito. Aí eu falo, não, quem que tá aí? Quantos anos que você tem aí nessa fala? Porque às vezes a pessoa ela já tá com aquela vozinha, sabe, assim? Aí, aí eu falo, qual a situação? Aí já desmorona, tipo, né? E daí a gente vai começando a olhar realmente para algumas situações, para alguns traumas que estão lá atrás e que move a pessoa até no hoje. é verdade. O pessoal tá falando aqui, ó, a Natália, ser filha de mãe narcisista. O pessoal que tem. Ah, sabe o quê? Eu tinha umas amigas que elas eram negras, né? Tinha os cabelos assim, cachadinho. E alisavam as coitadas, era tão bonito os cabelos, estragaram os cabelos. Hoje em dia elas até voltaram a usar daquele outra forma. Porque também falavam que era feio, cabelo de bombril. Muito, Sim, nossa, criança é terrível, né? é terrível. E apelidos mesmo na escola, né? Eu trabalho com um método que se chama EMDR. O EMDR, ele faz o reprocessamento através do movimento dos olhos. Quando acontece esse reprocessamento, vem alguns pensamentos, algumas lembranças, assim, involuntário no momento que a pessoa está reprocessando. E assim, surge cada coisa que as pessoas elas nem lembram em relação a isso, por exemplo, apelido na escola. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo. E daí ela reprocessa e às vezes ela chega numa lembrança lá de apelidos, tipo assim, ela era gordinha e as crianças, tipo assim, ela ia pular na piscina. E as crianças falavam assim, se você pular, vai cair toda a água, não pula não e tal. E isso marcou de uma Ódio. forma que a pessoa ela bloqueou. E daí ela vai trabalhar o medo e aí vai surgindo alguns pensamentos assim, no qual eu falo, nossa, Gabi, mas eu nem imaginava que isso tinha mexido comigo igual mexeu.
uma situação também de insegurança. E isso, assim, a gente que é mulher, eu acho que na infância tem muito. É uma situação que, na hora do reprocessamento, surgiu que ela estava numa festa de aniversário e as menininhas todas faziam concurso de beleza. Uhum. E ela nunca queria participar, porque ela sabia que todo concurso de beleza ela ia perder. Imagina que eu ia ganhar um concurso de beleza. Mas nem a pau. E Se as alguém próprias votasse em amiguinhas mim, eu ia ficar escolhiam. puta da cara porque era de tiração. Mas eram as próprias amiguinhas que escolhiam quem ia ganhar e quem não ia. E sempre quem ganhava eram as mesmas, sabe? Então, assim, e daí a gente cresce, e daí fica essa comparação, e daí você sai, você olha para a beleza do outro e você fala, não, a minha não é, a do outro é melhor que a minha. Então, assim, tem muita coisa na criança, muita coisa. Eu acho sempre que fui, eu sempre fui gordinha, mas sempre fui muito inteligente. Então as pessoas, por um lado, me puxavam um saco para ganhar cola, para me fazer o trabalho junto com eles. Então eu tinha uma moeda de troca. E eu tava vendo ali algumas pessoas estavam falando que tinham dificuldade de aprendizado. Meu, é muito difícil também. Eu tinha uns colegas daí que não tinha alguma dificuldade também, o que os outros riam. Jesus amado. Uhum. Como não deixar a criança falar mais alto na A nossa Letícia vida? está perguntando. Depois, Como é que a gente faz? olha, A gente terapia, sabe as situações, né? terapia, né? A gente elaborar isso em terapia é uma chave muito legal. Tem algumas meditações, inclusive no YouTube, que eu adoro, que tem lá, tipo assim, como acolher a sua criança interior, como olhar para ela. Eu falo assim que é claro que não vai resolver toda a situação, mas entre fazer essa meditação e não procurar nenhuma ajuda, tipo, joga Já é no alguma YouTube, tem coisa. muita coisa legal, sabe? De você realmente olhar. E quando você começa a fazer esse tipo de meditação, você vai tendo alguns insights, né? Acredito até a gente falando sobre isso agora, eu tô vendo muita A gente gente já tá se pensando, né? identificar, muita gente já tendo Questão insight. alimentar, o pessoal tá perguntando. É verdade, é o pessoal que faz progressiva. Antes eu vi que a Camila falou que a filhinha dela de 6 anos diz que quer alisar os cabelos. Tem muito, né? Muito. Sim. E com certeza lá na escola dela alguém já falou. Né, Camila, fala aí. A Camila tá. Daqui a pouco ela escreve. Ó. Todo mundo. Ó, agora tá fazendo, não tá mais fazendo progressiva. A Anitta, Então, minha filha. maneiras da gente melhorar e acolher essa nossa criança Sim. interior seria assim, né? Fazendo terapia, escutando meditações, conversando mesmo sobre isso, né? Só da gente falar, eu acho que já é mais que é bacana. E a gente começar a prestar atenção mesmo, assim, quando vem talvez um momento de insegurança, um momento de tristeza, a gente começar a se olhar e falar, quem que tá aqui? Quantos anos eu tenho agora? Né? Olhar mesmo, talvez a gente entender assim, separar também aquela ânsia dos nossos pais, aquele anseio dos nossos pais, aquela questão da aprovação, e toda criança ela começa a entender. Então, assim, eu acho que hoje em dia tem tanto recurso, tem tanta coisa para a gente começar a entender. Só que o legal é assim, às vezes a pessoa não faz nem ideia que precisa olhar para a criança. Porque olha o tanto de adulto que ignora a criança, né? Teve tantas fases aí da história mesmo, que a criança ela era totalmente ignorada, ela era totalmente não vista. Teve uma época que as crianças eram todas caracterizadas como mini adultos. Tu sabe que até na época, tipo, vou dizer assim, da infância da minha mãe, eles não podiam participar de conversa, Sim. eles não tomavam chimarrão junto com todo mundo. Tipo, a criança não era nada, né? Não era nada, ela era que, ó, apanhava na escola da professora, que tinha aquelas coisas de bater nas crianças. Sim. A Aline aqui tá perguntando, dizendo que ela já fez vários tipos de terapia e nada ajudou. Se tu tem uma recomendação de alguma linha, de alguma coisa. Nada ajudou em quê? A Aline escreve aí. Acho que com essa questão que ela tem. Da criança? A Cibele também, ela sofreu muito na infância, ela quer saber o que ela faz. Tá. Como eu disse, a terapia, né? Eu acredito que é uma questão, porque a gente vai olhar o individual de cada um. Porque aqui a gente tá falando num todo, a gente está falando de situações e tudo mais, né? Que é Mas normal, olhar, né? sim,
olhar para isso individual mesmo, acolher. Eu acredito que a questão da culpa muitas vezes faz a gente não se aceitar, faz a gente não olhar para isso. Então a gente precisa se acolher mais, se julgar menos, precisa se perdoar. Usar o Ho'oponopono também. Ho'oponopono, e daí tem muito essa questão desse auto-perdão, né? A gente podia fazer uma meditaçãozinha guiada, assim, em relação A a gente isso. faz mais no final, eu acho. E Para as daí depois que a pessoas que gente estão conversar pedindo, aqui. para as pessoas que estão pedindo olhar para a criança delas um pouquinho, dar uma sentidinha. E uma outra coisa, às vezes a gente precisa resgatar o lado positivo dessa criança. Porque às vezes a gente olha muito só para a dor, né? E assim, toda criança tem aquele gostinho de inocência, acredito que tem, sabe? Eu fiz um workshop uma vez com uma amiga minha psicóloga, e a gente trabalhava muito o lado da criança interior feliz. E daí a gente ligava músicas que a gente tocava na infância e a gente dançava como se realmente a gente estivesse naquela idade. Ela serviu o docinho que a gente comia na infância, a gente fez desenho para nossa criança. Foi assim, e resgatou uma felicidade interna, assim, dentro das pessoas que estavam participando, sabe? Porque às vezes a gente olha muito para dor mesmo. Então, assim, resgatar essa criança, esse momento gostoso, esse momento de alegria. Quantas músicas, né? Acho que cada um aí tem uma Da sua época, época, né? Então, a minha foi a época da Sandy Júnior, foi a Ah, eu época também. da... Tinha a Xuxa, assistia no sábado. A Eu tenho Xuxa. 30, né? Eu sou de 30, eu 1989. também. Vou fazer 30 agora. Então, assim, resgatar talvez essa criança feliz para ela equilibrar mesmo. Porque, assim... E Pensar depois em que eu como fiz isso... foi bom algumas coisas, né? Sim. Relacionamento com os avós. A minha avó é um amor. E eu fiquei gorducha porque a minha avó me dava muita comida. A minha avó sempre cozinhou muito bem, gente. Tu vai lá na casa dela, tu tem que comer um horror, né? E eu adorava. Brincadeira, sabe? Coisa boa. Resgatar mesmo essa criança. Porque daí a gente equilibra ela, a gente acolhe não só a criança que está machucada, mas a gente acolhe também essa criança feliz, essa inocência da criança, esse lado bom de ver a vida, né? Quanta criança está amando a quarentena porque está podendo ficar em casa com os pais e enquanto está todo mundo apavorado, tem muita criança que está amando, né? Por quê? Porque O tem meu essa inocência. sobrinho fala assim, ó, Dinda, eu tô de férias. Ele tá felizão. Felizão. Ah, que o Imagina. pessoal tá falando que gostava de tomar leite com Toddy, bolacha. Ai, que delícia. Então, isso daí Eu também também, é eu legal a gente brincava. estar fazendo. Tu sabe que na minha Resgatar rua isso, tinha umas sabe? 50 crianças, mais ou menos. Agora não tem nenhuma, né? A rua da minha mãe é chata. Mas era uma alegria aquela rua. Nós, claro, nós brigávamos um pouco, né? Mas nós brincávamos o dia inteiro. Eu, meus irmãos e as vizinhanças. E era bola para um lado, criança para o outro. Ou era uma alegria, juro. No, agora tu vai lá, é umas coisas sem graça. E Antes sabe tinha o que é vida. legal? Muito legal, porque enquanto você fala, eu acredito que não só eu, mas quem está acompanhando também, eu começo a ter muitas memórias também, sabe? Me veio uma também de quando eu era criança e eu ia numa outra cidade que eu tinha minhas primas e eu usava uma calça de moletom que eu achava um barato. E eu rasguei minha calça no centro e minhas primas já eram tudo mocinha e tipo assim, a tia deixava sair porque as crianças estavam junto, né? E eu passei numa casa de madeira e eu não sei onde que eu enrosquei, e eu rasguei minha calça toda. E eu andava segurando e querendo ir embora chorando, e elas, não, porque elas queriam entrar na rua para paquerar. E eu com a calça rasgada, segurando assim, chorando, e minhas primas morrendo de dar risada. Então, assim, são algumas situações que quando a gente começa a falar. Eu ia na casa da muito minha gostoso. tia, também era muito legal, era no interior e nós amava ir. Quando meu pai dizia que nós ia lá na sexta-feira, eu e minha irmã nós pulava de alegria. A gente ia lá e brincava, tinha grama, nós brincava de casinha. Meu Deus do céu, era a nossa alegria era ir lá na casa da tia. Agora ela nem mora mais lá. Ela mora agora na cidade, coitada. Coisa chata. Era tão legal. O pessoal tá tudo lembrando. O pessoal tá lembrando ali, ó. O pessoal que comia bolacha, bolacha da vaquinha, bolacha Maria. Tem um gosto bom, né?
pessoal que está perguntando como resgatar, vai falando isso mesmo, porque assim, vocês não Vai estão falando pra lembrando. gente. Vocês não estão falando Lembra pra de gente, alguma vocês estão falando coisa. para vocês, né? Tomar nota, de certa forma, é um processo de cura, é um processo de autoconhecimento. Então, assim, quem lembrar e quiser escrever, ou quiser escrever num caderno em casa, também isso é muito bom. A gente resgata mesmo essa criança, não só a criança triste, a criança machucada, mas resgatar essa criança feliz mesmo. É muito bom isso. A Elaine tá falando que o namorado dela fala com ela como se fosse criança. No diminutivo deve ser, né? E ela não gosta, porque ela foi adulta quase desde os 8 anos de idade. É comum, né? Isso daí é gosto mesmo. Uhum. Tipo, ele chama o que a Elaine chama de nomezinhos assim, Elainezinha, alguma coisa assim. Fala aí pra nós. Ai, gente, eu não sei andar de bicicleta. A André escreveu andar de bicicleta e eu fiquei traumatizada. Porque eu não sei andar de bicicleta. Aqui em Bento é um morro pra cima e um morro pra baixo, né? E eu sempre fui muito cagona. Então, eu não aprendi. Então, eu não sei até hoje andar de bicicleta. Meu pai um dia tentou me ensinar. Que vergonha. Grande. Mas não consegui. Eu não tenho Não, equilíbrio. mas é medo? Medo, eu Bloqueio, tenho talvez. medo. Eu tenho bloqueio de muita coisa. Como eu era uma criança gorducha, tinha alguma coisa que eu falava, eu não vou conseguir fazer. Então, hoje em dia, lá na minha academia, quando eu falo que não vou conseguir fazer, eu tenho que pagar alguma coisa, porque eu sou proibida de falar. Porém, eu tenho muito medo de fazer algumas coisas. Mas eu tento, sabe? Não, eu vou conseguir, vou virar essa cambalhota. Eu não sei fazer essas coisas aí. Não Sim. consegui. E é Falar com muito, voz de criança, mais grave que usar diminutivo, verdade. é muito interessante isso, porque assim, essa teoria que eu trabalho, que é o EMDR, a gente fala em traumas. Só que quando a gente pensa em trauma, a gente pensa que trauma é só coisa muito grande, né? É um assassinato, é um assalto, é um acidente. E trauma, na verdade, é tudo aquilo que ficou mal resolvido emocionalmente pra gente. Então a gente tem muitas coisas que ficaram mal resolvidas emocionalmente, né? Então nós temos muitos traumas, E eu é né? isso, eu sempre gostei muito de atividade física, mas eu tinha muito medo porque eu achava que eu não era capaz. E eu luto contra isso até hoje. Hoje, Sim. claro, eu tento mais, mas mesmo assim é difícil. E daí, que eles alegam, né? A Uhum. ciência. Eles alegam que quando acontece um trauma, quando acontece essa parte emocional mal resolvida, acontece um bloqueio no nosso cérebro. Ele fica bloqueado, parece que impede a passagem. E sempre quando a gente entra em contato, e eles falam assim também, que o inconsciente, ele não tem tempo. Então, sempre que você precisa se deparar com aquela situação de perigo ou com aquela situação no qual ela te traz isso daí, você vai bloquear como se fosse lá naquela época que você Eu tinha vou aquela pegar idade. Pera que eu vou pegar. Pode ir falando que eu vou pegar um caderno aqui que eu vou anotar umas coisas que eu tô me lembrando agora que eu tenho que fazer uma reprogramação e eu vou pegar um caderno. Pode continuar aí, Teve um Dé. insight, teve um Tive um insight. insight agora. Ai, gente. Gente, foi muito legal essa live, foi de surpresa. Ela me mandou mensagem hoje, falou, vamos fazer? Eu falei, vamos. E eu Eu tô sabia que ia anotando vir aqui coisa porque boa. é importante a gente anotar para depois não esquecer. Vocês também anotem aí, porque é melhor a gente anotar e a gente vai saber. Então é bem disso mesmo, verdade. E daí eu me senti incapaz de fazer. Bicicleta também, imagina que eu ia conseguir andar de bicicleta. Mas pode sim. Porém, eu sempre fui muito inteligente. Então, nessa outra parte, eu aprendia muito fácil. E Deus não conseguia me passar tanta perna assim, né? Ok, até ser gorducha, mas assim, ó, vai ficar rindo de mim? Não, vou te dar cola depois na prova. Sim. Daí o Digamos que bullying você diminuía. fazia uma troca. É, uma troca. Seja meu amigo. Ai, vamos ver aqui o que o pessoal tá falando. Ai, o Tem pessoal que morava no interior, que legal, brincava de boneca, fazia batizado, tinha. Oh, eu brinquei muito, eu brinquei até os 18 anos na rua. Porque eu era mais velha, né? Eu sou a mais velha de tudo, neta da minha avó e das crianças da rua também. Então eu fui brincando com todos, até todos ficarem grandes. Eu tinha 18 anos e brincava de boneca. Foi muito legal. Gente, você tá vendo tanto de gente que tem trauma com a questão da bicicleta, que Tu viu a travou e não anda bicicleta? mais? A Tem muita bicicleta. gente.
Ah, teve alguém que falou, acho que foi a Camila que falou que a bicicleta dela foi roubada. Ficou com trauma. Ai, pera que deu uma travadinha aqui na Gabi. Na casa do tamanho. Ai, a árvore é muito tri, né? Daqui a pouquinho a Gabi consegue voltar. Gente, que difícil. O armário da casa. Ô, sabe que a minha avó, ela faz aqueles doces. Não, mas doce de abóbora, não sei o quê. Gente, que delícia! Vocês também têm essas coisas de comida de avó e de tia? Tipo, quando ia lá na casa do fulaninho, tinha aquilo para comer. Ai, que legal. Gente, prazer, eu sou a Kátia, quem não me conhece. Sim, Lud, espera só um pouquinho, só a Gabi conseguir voltar, que a internet dela tá um pouquinho ruim. Mas a gente vai voltar. A gente tá falando aqui da criança interior, pra gente acolher a nossa criança interior. Que muita coisa que a gente sofre hoje em dia e tem bloqueios e traumas são coisas lá da nossa infância que a gente passou, né? E que a gente ficou com algum trauma, alguma coisa assim. E a gente está falando sobre isso. Aqui tem as perguntas, já vou ler elas. Só ver se eu consigo adicionar a Gabi aqui de novo. Gabi, cadê você, minha filha? Que a internet da casa dela tá um pouco ruim. Que daí ela vai explicar melhor para nós. Vamos ver se ela vai conseguir voltar. As comidas aqui, ó. Gente, como é bom, né? Rabanada. Prazer! Doce de compota. Sim, a minha avó também. Ai, daí eu não sei andar de bicicleta, mas os meus irmãos sabem. Coisa chata. Mas é porque eu não consegui mesmo. Fati Florencio, eu disse que todos que aprenderam a andar de bicicleta são bom motorista. Então, eu tenho carteira, mas eu não dirijo, né? Eu tenho um bloqueiozinho com isso aí também. Polenta com frango. Ô, Michel, eu amo polenta. Aqui na minha região... Gabi, cadê você? Consegue voltar? Aqui na minha região aqui é italiana, então a gente come e polenta. Meu Deus do céu, é uma delícia, né? Nadar, eu também não sei nadar. Não sei nadar. Não aprendi a nadar, porque eu acho que um pouco porque eu sou medrosa, né? E outro que nadar também é uma coisa que complicado, né? Ainda mais criança metida, quando vê direção. É, eu tenho medo assim de alguma. Claro que né? A gente sempre quer ter o controle das coisas, né? Aí tem coisas que me bloqueiam, assim, na parte de atividade física. É, Paty, a gente tava falando, a Paty falou que tem muitos bloqueios, que ela sofreu muito bullying. E na nossa época, quando a gente era criança, não tinha essa expressão, né? Bullying e tal. E era muito comum. E todo mundo fazia com todo mundo, né? Não era eu que fazia com você só. Esse sotaque vem do Rio Grande do Sul. Oi, Gabi. Voltei! Eu tava Tô aqui com papeando um problemas pouco esperando você voltar. técnicos. Tá. Tá bom a minha imagem? Tá dando pra ver bem? Dá pra ver sim. Tava Tá? bom onde é Tá. que tu tava, só que depois caiu, né? Então, apagou, caiu. A minha criança ia fazer birra uma hora dessa, porque desligar Eu ia o. falar, sempre tinha que ser comigo pra dar errado. Tinha que ser comigo, ia dar errado. Ah, não, a gente tava falando aqui, então, agora a gente falou do que a gente não sabe, tipo, nadar. Tem muita gente que não sabe nadar. Andar de bicicleta, tem muita gente aqui que não sabe andar. Sim. Estávamos E falando daí a sobre gente isso, sobre pensa na comida parte de da vó. insegurança, a parte da insegurança em relação a outras coisas da vida também, né? E às vezes vem muito da superproteção, sabe? Da superproteção dos pais. Eu sinto muito isso assim, que quando eu era criança eu tinha muita vontade de praticar esporte. Só que eu sempre morei bem distante de Peraí. tudo, Ô, assim, sabe? Fernando, o que que tu perguntou que eu não vi, meu querido? Tu escreveu, já perguntei 2 vezes, mas eu não vi. Escreve aí de novo, que agora eu vou ler.
Pode falar, Gabi. E daí, o que acontecia? Como era muito distante, tudo era muito perigoso, né? E daí eu deixava de fazer muita coisa por conta disso. E daí é onde vai criando a insegurança. Então, assim, para quem é pai e mãe também, cuidado com a superproteção. Deixa seu filho voar, Sabe o sabe? que eu me lembrei do dia que o meu pai foi me ensinar a dirigir? Pais, não ensinem suas filhas a dirigir. Meu Porque pai tem você vai paciência brigar tanto zero. com ela que ela vai É. ficar traumatizada. Deixa que ela aprenda lá na escola. Uhum. Ou, com, ou assim, Com alguém essa com calma. questão Não de brigue com aprender a você. dirigir, eu me identifico super também. Porque, olha, O meu pai, paciência do meu meu pai era Deus. zero. Era zero. E assim, até hoje ele não tem. Tipo assim, por exemplo, moro numa cidade e Maringá é referência maior, assim. E Uhum. até hoje, assim, a gente vai lá, a gente já pega e põe o carro no estacionamento e paga. Porque não houve-se uma paciência de aprender a procurar a vaga, estacionar, você entendeu? E assim, e se perder nos lugares e ficar apavorada. Por quê? Porque não tinha prática, não teve essa confiança, né? É claro que é por proteção, é claro que é por medo, mas o adulto ele paga muito por isso e o preço é muito alto. Nossa, meu pai, e assim, ó, eu tenho carteira, eu só renovo, né? Porque dirigir, nunca nem vou, ando de Uber, né? Ainda bem que hoje em dia tá indo na moda esses transportes por aplicativo. Deus é pai. Porque senão eu ia ter que comprar um carro e eu tenho tanto trauma e medo de carro que eu nem sei. Vai ser muito difícil. O Temos pessoal, muitos deixa eu ver. bloqueios. Ah, o que o Luiz está perguntando aqui, ó. Como eliminar pensamentos negativos depois de um divórcio com um casamento de 20 anos e tem um filho de 12 anos? Gabi, como é Como que faz? eliminar? Divórcio. Vamos mudar essa pergunta? É como Tá. lidar, Como né? Como lidar? lidar com esses pensamentos? Porque o que está acontecendo com as pessoas é que as pessoas elas querem eliminar sentimento, elas querem eliminar dor e um divórcio, uma família, um casamento, é tudo coisas que ele vai ter que aprender a lidar com isso, né? A elaborar essa dor, a elaborar essa perda, a conseguir novas situações, encarar novas situações, cuidar dele mesmo, né? Autocuidado. Às vezes a gente fica olhando para a percepção de vida só naquele pontinho, só naquela situação. E daí a gente vê que não, que a vida ela é maior, ela é ampla. Mas a gente está querendo eliminar. A gente está querendo eliminar a ansiedade, a gente está querendo eliminar pensamento negativo. E essa emoção ela é importante para o momento. Então, eu acredito que não é eliminar, mas é aprender a lidar. Como que eu vou aprender a lidar com Ressignificar, isso talvez. agora? Isso. Muito difícil, né? Meu Deus. Então, Fernando, te respondemos. E daí acho que teria que procurar ajuda de algum, se não consegue, né? Um Sim, profissional, um psicólogo. sim. Deixa eu ver o que a Camila tá falando, que ela separou recentemente. É complicado com o filho da. Ah, isso! Trauma de gente que teve separação. A Camila me falou agora aqui da filha dela, que às vezes ela não sabe como lidar. E tem também esse trauma, né? O pessoal, eu lembro quando os pais de uma amiga minha se separaram, ela tinha uns 12 anos, meu Deus, ela ficou muito mal. Eu já li, eu tenho alguns estudos em relação à separação e que eu achei muito interessante. Vem muito de encontro com aquela questão que o nosso inconsciente ele não tem tempo. E sempre quando a gente se depara com aquela situação, ela é gatilho para aquele trauma que viveu. E daí vamos pensar que na nossa vida nós tivemos que passar por muitas separações. A primeira é o nosso parto, né? Que a gente estava quentinho lá no útero da mãe e de repente veio aquele monte de estímulo e é luz e é médico e é toda aquela situação. Então, é o nosso primeiro trauma, é a nossa separação do útero, né? É o trauma do nascimento. E daí, ao longo da vida, nós passamos por muitos momentos de separação. Vamos pensar na separação quando a gente precisa ir para a sociedade. A criança, ela sai de casa e ela vai para a escola. Quantas histórias também em relação a isso, né? De dificuldade, tanto da mãe de deixar a criança, ou tanto da criança de conseguir ficar sem a mãe. E daí a gente cresce, daí vem os relacionamentos. E daí se a gente pensar que todo trauma, tudo aquilo, quando vem o gatilho, vem aquela sensação
primária, vamos pensar quando a gente tem aí um término, ou seja de amizade, ou seja alguma separação, né? Vamos pensar que por que dói tanto na gente, né? Por que vem aquela dor? Pensa que é gatilho para todas as separações que nós já tivemos na nossa vida toda. Então, Com certeza. às vezes a gente não consegue entender, né? Da onde que vem tanta dor por uma separação. Nossa, mas é uma separação, não é uma separação. São muitas dores, talvez não elaboradas aí, de muitas separações. E daí, uma separação era gatilho para todas as outras. Sim, daí quando vê, tá sempre voltando para aquilo, né? Sim. A Aline tá falando aqui de nunca se achar boa o suficiente. Muita insegurança. Tem muita gente que não consegue lidar, ela não consegue lidar com os sentimentos daí por causa disso também. Trabalhar a inteligência emocional, olhar para a história individual, porque assim, cada um tem uma história. Então, assim, a gente precisa olhar muito a fundo, o ser humano ele é muito complexo, não tem uma receita de bolo, né? Que a gente vai falar, ó, é isso e acabou. A gente tem uma história de vida, nem a nossa digital é igual a de ninguém, né? Nada, né? A história de cada um é uma, cada um aprendeu de um jeito, cada um teve um tipo de família, tem gente que é sozinho, eu tenho irmãos. Eu vi antes alguém ali falar sobre não querer ter filhos, né? Eu acho que isso, não sei se tem a ver com a criança também, tu acha? Pode ser que sim. Pode ser como que é essa pessoa. É que eu não consigo ver isso como um problema, sabe? Eu também não sei se eu vou ter. Se um dia eu tiver um marido maravilhoso e eu quiser ter, aquele dia eu vou achar, eu quero ter filhos. Hoje eu não vou dizer, eu quero ter um filho. Porque assim, parece que precisa ser regra, né? A gente acha que tem que ser regra, a mulher ela tem que ser mãe, ou tem que casar. E não, se para a pessoa isso está bem resolvido, tá tudo certo. Agora, se para a Outra pessoa. coisa que fizeram com nós foi pensar nisso, né? Mulher tem que casar, homem não sei o quê, né? Mesmo que mulher, porque a gente, né, tá vindo de um processo, né, da mulher ter mais voz e tal. E todo mundo também aqui já sofreu algum tipo de assédio moral por ser mulher, no trabalho, em casa. As mães que tratam diferente os filhos, homens e as mulheres. Tem tudo isso também, né? Eu senti isso já na minha vida, em muitos momentos. E com certeza, se eu estiver concorrendo para alguma vaga em alguns determinados trabalhos, por exemplo, eu era contadora, né? Homem contador sempre sabe mais que mulher contador. Porque eu não sei, né? E é muito isso, assim, e quando a gente começa a pensar na educação da menina e na educação do menino, porque eu tô vendo muita gente falar de relacionamento aí, né? O quantas vezes nós, mulheres, nós somos criadas, nós somos construídas para ter um amor romantizado, para idealizar aí casamento, filhos e daí às vezes a vida real bate e é uma mulher que não consegue lidar com o homem real, não consegue lidar com o ser humano de verdade, porque foi tão construído na infância esse conto de fada. Vamos pensar nas histórias aí, né? Todas as histórias do conto de fada que o príncipe ele vem e salva. Então, assim, isso que bom que viveram felizes para sempre, né? Sim. E daí muitos relacionamentos eles não vão porque essa pessoa ela fica esperando esse ser ideal, esse príncipe. E olha como é lá na infância também. É verdade. Eu vou anotar mais uma coisa aqui. Não esperar o príncipe. Sabe que assim, ó, a gente leva às vezes cada chapuletada, né? Faz muito tempo. Eu sou uma pessoa solteira, né? Não sei se já contei pra vocês. Eu vou fazer 31 anos semana que vem. Espero que já tenham mandado meu presente. E eu sempre fui muito cobrada pela minha família, hoje, meu pai e minha mãe hoje em dia não mais, né? Mas os meus tios, eles me enchem o saco porque eu tenho que casar. Daí eles foram mudando o discurso. Agora eu tenho que ter um filho, porque eu não posso ficar sozinha. Pelo menos isso. Eles vão mudando o discurso conforme o tempo vai passando e as coisas que eles querem, pra mim, não aconteçam. Sendo que ninguém me pergunta se é isso que eu quero, né?
Eu já sofri muito em relação a não dar netos para os meus pais. Eu sofri Tu não tem muito, filhos? precisei. Não, eu sou solteiro também. Ah, tô solteira. E assim, Gente, é muito difícil tu dizer, gente, olha, eu posso estar sozinha. Eu sim, já namorei, posso ficar com alguém e tal, mas eu tenho a minha independência, eu tenho a minha casa. Porque meu pai e minha mãe, ao mesmo tempo que querem que eu case, eles sempre quiseram que eu fosse muito independente. sim, Então eu sou que total bom. independente, não E preciso de daí a ninguém, escolha é graças a sua. E daí a escolha é sua, né? Independente do. Eles fizeram as escolhas deles e nós vamos fazer Olha ali, as ó, Aline, nossas. falaram até em fazer uma produção independente. Aham. Pra mim também. Daí a última vez que eu fui lá na minha avó, que lá o discussão é sempre a minha vida, né? O que que eu tô fazendo? Nem pergunto pra ninguém. Ah, tô fazendo. Daí me falaram assim, tá, então já que tu não vai trazer, só não vai me aparecer com uma mulher aqui, né? Eu falei, bom, semana que vem vai vir minha namorada aqui. Quero ver alguém abrir a boca. Vó, tu vai deixar eu trazer aqui? A minha avó é minha parceira. Né? Claro, pode trazer quem tu quiser. Se tu tá feliz, a avó também tá. Que linda! Aqui eu resolvi, porque daí a gente arrumou dois cachorrinhos, e é vovô e vovó, e tá tudo resolvido. O meu, né, que é o meu filhinho, é o vovô e a vovó. Então, assim, por hora Eu tá não tenho tranquilo. esse Mas eu problema já porque os sofri meus muito. irmãos fizeram essas coisas. Eu tenho um sobrinho e a minha irmã casou. Então, beleza. Meu pai e minha mãe já são já tem neto. Tá tudo certo. Mas eles não esperam, eles só não querem que eu, meu Deus, que eu fique sozinha. Que horror. E aí Queridinhos. a questão é quando isso maltrata, né? E aí é onde muita gente entra em relacionamento errado, em barca furada, porque aceita estar em um relacionamento a qualquer preço, né? Para realmente conquistar esses padrões, para realmente seguir essa lista esse checklist. E tu sabe que isso é um tema muito recorrente aqui no meu Insta. Muita gente vem perguntar de relacionamento e muita gente vem falar sobre, ai, já tô com 35 anos, mas pode ter filho só até os 30 e não sei quantos, né? Não sei se eu vou conseguir ter isso na minha vida, sabe? E daí, esses dias eu tava falando com uma amiga e eu falei, bom, se eu tiver 40 anos e eu quiser ter filho, eu sei que eu vou dar um jeito. Eu vou dar, porque eu sempre dou o meu jeito. Quando eu quero uma coisa que eu quero muito, eu vou fazer uma inseminação, eu vou adotar uma criança. Algum jeito eu vou dar, né? Não adianta a gente ficar se cobrando, se martirizando e não conseguir dormir ou, né, ficar estressado por causa disso. Eu falei E pra às ela vezes a também, gente né? Calma um pouquinho. e deixa de viver o hoje, deixa de viver o agora, achando que quando o casamento vir, ou quando o filho vir, ou quando as coisas forem do jeito que você idealiza, vai estar tudo resolvido, né? O Freud ele já fala, nós somos movidos pela falta. Então, quando eu comecei a entender que essa falta ela vai ter de qualquer jeito, minha vida ficou muito mais fácil. Porque assim, a gente fica num eterno a busca da felicidade. A gente fica querendo se completar, se completar, se completar. Mas esse vazio, ele move a gente a levantar da cama todo dia. E ter força para encarar a vida mesmo, né? Então, assim, quando a gente começa a entender que essa falta, ela existe, não para a gente ficar também acomodado, mas assim, para que a gente tenha um pouco mais de calma, né? Essa questão do querer controlar, do querer resolver, essa questão das coisas serem perfeitas do jeito que a gente quer. Resultado disso é o que está acontecendo com a gente agora. Quem previa que a gente já está vivendo isso que a gente está vivendo? Vamos Tá pensar em lá no ano casa, novo. cara. Pois é, vamos pensar lá no ano novo, né? De Pô, 2019 para 2020. eu achava Quem que o os 2020 ia planos? ser lindo, maravilhoso. Então, assim, quem que está realmente concretizando os planos que idealizou lá naquele ano novo? Eu não tô, né? Então, Talvez em assim, eu partes, mas não foi desse jeito que eu pedi. Eu comecei em janeiro não. sendo demitida. Daí depois. Tá, isso daí não foi totalmente ruim, que daí eu me dediquei aqui ao meu Instagram. Aí depois vem a cessárea de pandemia, né? Daí que não sei o quê, pensei que nós ia morrer tudo, não sei o que lá, daí aquela só ladeira abaixo. Daí semana passada falei pra minha irmã, eu não sei mais o que pode acontecer. E aí queimou o elevador do meu prédio, eu tenho que subir 9 andares dele. Aí, ó, tá fazendo atividade física.
vou ficar magra. Gente, é complicado, né? Então, E tudo tem a ver com a nossa criança lá, né? Porque eu fui demitida, daí eu fiquei, mas eu não era boa o suficiente. Não, mas eu queria trocar de trabalho. uhum. E o quanto essa criança nossa tem muito a ver também com o quanto a gente tolera as frustrações, né? Por quê? Porque tem muita criança que os pais não permitiam que se frustrassem com nada, né? E o quanto às vezes é importante, até inclusive é uma questão que eu levo muito quando eu atendo criança também, e quando eu preciso atender os pais, eu trabalho muito isso, porque essa criança ela precisa aprender a lidar com a frustração, porque ela vai crescer e ela vai precisar aprender a lidar com as coisas que nem sempre vão ser do jeito que ela quer. Então vamos pensar o quanto tanta gente sofre hoje porque não aprendeu a lidar com frustração lá atrás, quando era criança, que não precisava, e agora não dá conta, agora não dá conta de lidar. Então, assim, o quanto às vezes é importante também a gente aprender a lidar com as coisas quando não sai do jeito que a gente quer. E me vem muito assim, quando eu era criança, a gente, aqui no interior, a gente tinha costume muito de ir em rio, em cachoeira. E daí chegava no final de ano, a gente sempre se programava. E amanhecia chovendo. Gente, que tristeza. Que dor no coração, né? Porque a criança ela idealiza e as primas já posavam uma na casa da outra para poder ir junto. E daí não podia ir. E hoje eu vejo o quanto isso foi importante. Que algumas vezes não saiu do jeito que eu quis. Mas eu falo muito isso. Eu tenho até um dia que eu faço 21 dias da gratidão, que tá rolando lá no meu Telegram, que tem um dia que eu agradeço por tudo que deu errado. Ainda bem que deu errado, senão eu não sei o que teria sido dessa minha vida. Eu não tava aqui falando com vocês, né? Tava com 50 filhos por aí, né? Porque com 30 anos tu já acha que tem que estar, né? Casada, não sei o quê. Se tivesse acontecido tudo o que eu quis, não ia ter sido a minha história, ia ter sido diferente, né? Sim. Olha, contei estrelas ali, a pandemia ajudou ela a trocar de profissão. Tem muita coisa que aconteceu legal, né? Não vamos romantizar uma coisa ruim. Não é isso que a gente vai fazer nunca, eu não faço isso. Mas sempre tem alguma coisinha, né? Eu me dediquei mais ao Instagram, a gente ajuda mais gente dessa forma. Sim. Nós estamos aqui, nos conhecendo. Estamos aqui nos conhecendo. Ah, o pessoal que tá fazendo aqui junto comigo os 21 dias da gratidão é legal, né? Deixa eu ver o que é a coisa que tá falando. Crença de identidade, capacidade e de merecimento são formadas na infância. Isso influencia muito o nosso futuro. Sim. E assim, o mais importante é quando a pessoa já reconhece que é uma crença. Porque se a pessoa já reconheceu que é uma crença, ela já está no caminho. O duro é quando as pessoas elas não têm essa consciência e acham que de fato é aquilo ali. Eu não posso, eu não sou capaz, eu tenho medo, eu sou inseguro. Eu, no caso, é a patinha, não consegue fazer. E é isso, né? E em muitos momentos da nossa vida, agora também nessa pandemia, a gente tem gatilhos de coisas que aconteceram, né? Lá atrás. Até agora ele tá mais em casa. Ok que eu saí de casa, mas se eu estivesse lá na minha casa, eles me tratam como adolescente ainda, né? Meu pai e minha mãe. Eu sou a filha mais velha, mas na cabeça deles, porque eu não casei, daí eu fiquei mais nova. E tem a parte de ser mulher. É bem louco. Sim. Vamos fazer a meditação. Deixa eu ver, pessoal, vocês têm alguma questão para perguntar para a Gabi? A gente está falando aqui da criança interior. A gente lembrou de um monte de coisa, né? De coisas boas, de coisas ruins. De não lembrar só das coisas ruins, né, Gabi? A gente lembrar do que era legal. Ó, vamos fazer uma tarefa amanhã, hein, pro pessoal que tá aqui. Vamos lembrar de alguma coisa bem gostosa que vocês comiam quando vocês eram criança. Pra mim, me veio, sabe, sodinha? Não sei se vocês chamam de sodinha aí também. É um refrigerante de vidro de garrafinha. Refrigerante de vidro, de garrafinha, assim, sodinha. A minha mãe, ela furava com um preguinho e a gente tomava no furinho, a sodinha.
Então, assim, para resgatar algo assim, alguma lembrança e alguma comida, se quiser postar e marcar nós, assim, vamos interagir nisso, assim, acho que é legal, uma sugestão legal. Comer algo que te lembra a infância. Uma coisa que me lembra Olha, o muito é pessoal tá canudo falando frito. laranjinha, caçulinha. Ai, sabe o que Ah, eu é mais muito bom sinto da frente. saudade de quando eu era criança? É de estar cheia de gente da minha idade ao redor, ou um pouquinho mais nova do que eu. Era muito legal. Era muito bom acordar e pensar, uau, do que nós vamos brincar hoje? Né? Era muito. E quando eu chego lá na minha mãe e os meus vizinhos também, claro, né? Eles não moram mais lá também, só tem os pais. E a gente conversa, como é legal, né? Pensa voltar um dia lá, toda aquela galera e nós brincar. Meu Deus do céu, acho que eu não ia mais acordar. Tava brincando pra sempre. O pessoal tá falando das Chocolate, comidas aqui. suspiro, Suspiro. Sabe o que eu comi? Canudo frito com maionese. Ai, gente, canudo é frito é muito bom. muito bom. Vá, Marcelo, canudo frito, tu. Oh, sabe que tem uns canudos no mercado, né? É só tu colocar um recheio. Ah, eu vou comer. É. Então, aí, vamos resgatar essa criança feliz que não Frutapão, tinha como é que é medo. frutapão, Camila? Biscoito frito. Oh, a minha mãe fazia pão e fritava a massa do pão. Meu Deus do céu. Delícia. Muito bom. A Tânia aqui tá falando que também brincar na rua era muito legal, é verdade. Itubaína, não sei o que é. Deve ser um refri, né? É, Canudo frito, tá todo mundo rindo aqui. Amarelinha. canudo Canudinho com com maionese. Gente, maionese. Ai, canudo com bom. maionese. É muito bom. Eu lembro o gosto. Só de falar assim, eu Que lembro o gosto. delícia! Muito bom. Paçoquinha, eu também gostava muito de paçoca e de coisa. Ambrosia, eu não sou muito fã. Mas eu gosto de essas coisas no geral, assim, a chimia de figo, chimia de uva. Aqui na minha região a gente tem muito chimia, não sei se é isso que vocês chamam de chimia. Pode ser doce de uva, doce de não sei o quê. Aquilo que a gente come com pão, Tipo sabe? Um geleia. pão fresco. Orelha de gato é o quê? Um chocolate? Orelha de gato? Polenta com leite. Eu Não. adoro polenta com leite, Luciane. Eu gosto também. Pizza de Polenta sardinha. com leite eu não Quando conheço. tinha Nunca no comi. colégio, pizza de sardinha, nós se matava para sair correndo para pegar no lanche. Ou o lanche do colégio era muito bom. Comia de Colégio. tarde polenta com guisado. Agora eu vou contar o que eu fazia com comida do colégio, que é a maior loucura. Era arroz temperado com frango desfiado e eu Ah, punhava bolacha recheada. sério? Nós colocava Colocava bolacha salgadinho. recheada no arroz. Mingau. Ai, mingau. Mingau e como é que se chama a outra coisa? É, creminho assim, eu adorava também. Brincar. Cueca virada, cueca virada. Ai, cueca virada, orelha de gato. Ah, então eu conheço cueca virada. Geleia de mocotó eu nunca comi. Aqui na minha região não é muito comum. Leite de soja. Aqui. Ah, os lanches eram tudo de bom, né? O lanche do colégio, as tia, as merendeiras, pelo amor, elas se puxavam, né? Meu Deus. Leite de ninho, sabe que a minha mãe comprava e nós comíamos escondido de colher. Chegava na hora de tomar café, não tinha mais. Sumiu. E Canjica, ó, minha cataflã? mãe é das canjica. Canjica, quirera, minha mãe ama quirera. O remédio cataflã, que era docinho. E Eu uma vez comia eu S. tomei o vídeo inteiro. O meu pai tem problema Ah, é? de sangue, eu comia S. Oh. Ah, estamos resgatando aí as Oh, era coisas muito legal simples. ser criança, né? A minha criança tá acolhida porque eu gostava muito. Eu fui uma criança bem Que feliz. bom. Que Brincava bom. E muito. é por isso que você tem esse astral gostoso. Vem dessa criança aí que está acolhida, que está cuidada, com certeza. Na minha. Sabe que a gente sempre acha que tem menos. Eu não tenho 31 anos, mas nem a pau. Mas. Quem Algodão doce. cair, quem cair. Algodão doce, eu amava. Guarda-chuva de chocolate. Gente, é Nossa, aquelas bolachinha, moedinhas salgadinho. também. Doce. Nossa, eu comia. Oh, sabe uma coisa que é muito bom que eu sempre gostei? É tomar Coca-Cola e comer salgadinho. Meu, que coisa boa.
Sim, aqui a gente servia na escola, comprava no saquinho, colocava o refri no saquinho com um canudinho e os chips. Nossa, era bom demais. Ah, muito bom, muito bom. Brincar com sobrinhos. Verdade, brincar com sobrinhos faz retomar os tempos. Porque eu brinco com o Arthur com as brincadeiras que eu fazia. Então a gente faz casinha, a gente brinca de papai. Eu sou a filhinha, ele é o papai. Assim, ó, é muito legal. Ele tem 3 anos, tá? Quem me acompanha no meu Insta pessoal vê ele muito, porque eu sou muito babona. Comprar bala. Ou quando eu tinha 5 centavos, eu saía correndo pra ir no bar comprar bala. E dava um horror, né? Tu ia com uma moedinha assim e voltava com a mão. Uma vez eu fiquei desolada porque eu perdi 50 centavos. Eu comprava o salgado do lanche e o refrigerante. Não. Pipoca doce, cara. É verdade, só de sugestão já engordamos. Sério, tu viu por que eu era gorducha? Eu era muito comelona. Ai, que delícia. Era muito bom. Quebra-queixo é o que é uma rapadura? Deve ser, acho, né? Ninguém falou paçoca, né? Não, já falaram paçoca. Falaram? Uhum. Paçoca. Bom, 50 centavos tu comprava meio bar, né? Era felicidade. Nossa, tinha um vizinho meu lá que tinha um bar. Nós vivia lá. E você não sabe, meu pai tinha bar. Eu também, o meu pai tinha bar. Daí eu comi horrores. Né? Eu trabalhava lá no bar, né? Então eu adoro muito sair e estar em bar e passear e tal, porque eu cresci no meio da muvuca. Na minha casa sempre tinha muita gente. E, tipo, uma vez os bar de bairro, assim, era uma festa. As pessoas não saíam para ir em outro lugar. Então, as pessoas iam lá, jogavam sinuca, bebiam. E eu tava sempre lá, no meio. É por isso que eu sou metida nessas coisas. Eu adoro. Muito bom. Vamos trazer a comida boa, né? Vamos trazer um pouquinho essa criança, resgatar um pouquinho essa criança, trazer aí uma meditação. Você me ajuda? Sim, vamos lá. Tá. Então, eu só não vou colocar nem. Eu não sei se eu tento colocar uma musiquinha, porque às vezes ela dá uma travada. O que vocês acham, gente? Vamos tentar colocar uma musiquinha para meditação? Que daí eu vou tentar colocar aqui no computador. Bala que vinha com anel, aqueles anel de plástico. Nossa, não cabia nos meus dedos. Casava, não cabia, ficava só no dedinho. Assim. Meu também não cabia. Deixa eu tentar botar uma música, daí se estiver travando, vocês falam, que daí a gente desliga, tá? Vamos fazer uma meditação, então, para essa criança interior, para a gente dormir bem, hoje ficar bem. Lembrem, né? Não ficar vendo coisa negativa à noite. Vim assistir live de pessoas que vão falar de coisas legais. Olha, hoje aqui a gente resgatou a infância de todo mundo. Deu umas saudades, olha ali, é verdade ali, ó, a Flávia tá falando, deu mesmo. Até vou mandar uma mensagem para mim e para os meus irmãos. Ô, Kátia, e sabe uma coisa que eu acho muito interessante para as pessoas, para a gente pensar um pouquinho? Da gente resgatar também nas redes sociais, gente como a gente, de assistir, de seguir, de escutar. Porque às vezes a gente fica tão preso na perfeição, a gente fica olhando aqueles Instagrams que a vida é perfeita, que tudo dá certo. E o quanto isso gera uma angústia, o quanto isso gera uma ansiedade, porque às vezes a gente não tá dando conta nem de levantar da cama. Então, assim, eu acho que isso é muito importante também para o que a gente está vivendo agora, sabe? Procurar, assim, seguir, procurar conversar, procurar gente como a gente, né? Isso, o quanto isso é importante, sabe, para isso que a gente está vivendo. Tu sabe que eu gosto muito de viajar e tal, e sempre que dá eu faço isso, né? Daí tinha umas pessoas que eu acompanhava que viviam viajando e eu pensava, nossa, só eu que não viajo sempre, né? Mas não era só eu, é muita gente, só aquela pessoa que viajava sempre, né? Então eu sigo hoje em dia as pessoas que são mais a ver com a minha realidade e que também falam de coisas positivas. Porque eu não gosto de negativas. Eu sei que existe, mas não é pra a gente ficar melhor. Eu sempre falo assim, que a nossa mente, ela vai aonde a gente colocar ela.
Isso mesmo que a aí. gente não esteja na situação. Então, assim, que a gente possa colocar a nossa mente em coisas boas. Deixa eu só ver se vai funcionar, senão a gente desliga. Fica muito alto. Ah, tô tirando de vez em quando. É bem baixinho. Digam se trava aí na musiquinha de vocês. A Bárbara tá falando que vai parar de ver notícias. Para, Bárbara, vai ser bem mais feliz pra ti. Sim. Ai, a Lu, não teria nenhum outro lugar que eu gostaria de estar neste momento. Estou amando essa live. Ai, que fofinho. Muito gostoso. É Kátia M. Moraes. A Tânia quase acertou. Kátia com M, Kátia com C, M. Moraes. Vê se tá ruim, tá bom? A música, falem daí, senão desliga. Beleza. Então, vamos agora encontrar uma posição mais confortável. Quem estiver deitado, pode continuar deitado. Quem estiver sentado, encontre... Ah, eu vou deitar que eu tô do lado do meu sofá. Deita, deita. Só não dorme, hein? Não, já volto aí, gente. Quem estiver deitado, pode continuar deitado. Quem estiver sentado, encontre uma posição confortável. Observe o seu corpo, se ele está tenso. Não tem necessidade de estar tenso agora. Vai respirando e vai prestando atenção na sua respiração. Toma consciência do seu corpo. E agora, eu gostaria que você se colocasse de frente com uma criança. É o momento do seu adulto olhar para a sua criança. Presta atenção, que idade que essa criança tem. Observa o que essa criança está vestindo. Observa como que estão as emoções dela. Observa quais são as suas emoções quando você se depara com essa criança. Agora essa criança ela vai te pegar pela mão e vai te levar para um passeio. Ela vai te levar para a casa no qual você morava quando você tinha a idade dela, que é a casa dela. Agora, vocês estão entrando para o cômodo principal dessa casa. Observe se tem alguém nessa casa ou se vocês estão sozinhos. Observa a cor dos móveis, os cômodos. Tem cheiro esse lugar. Observa quais são as sensações que esse lugar ele traz. E daí, a sua criança ela vai levar você para o quarto, onde vocês dormiam nessa idade. Você dormia sozinho? Você dormia com mais alguém? Observa o que tem nesse quarto, os objetos, as imagens. Tenta resgatar quais são as emoções, os sentimentos que esse lugar te traz. Tem alguém ali? Vocês estão sozinhos? E depois que você já experienciou esse cômodo, a sua criança ela vai te levar lá para a cozinha. E você já vai sentindo um cheirinho de algo está sendo preparado ali naquela cozinha para você. Era o seu prato preferido.
Observa quem está preparando, se tem alguém nessa cozinha, ou se esse prato está ali para você. Observa quais são as suas emoções ao se deparar com o cheiro, com a sensação. Agora você vai sentar e você vai experimentar esse prato. Sente o gosto, as emoções e as sensações que é estar lidando, estar sentindo esse prato que a sua criança tanto gostava. E quando você já sentir, está preparado para sair da cozinha, a sua criança ela vai te levar lá para a sala. Como que é essa sala, como que é os móveis, os lugares, tem alguém aí? Agora, a sua criança ela pede para você se abaixar e olhar dentro dos olhos dela. Olha para a sua criança. Ela tem algo a te dizer. Sinta o que a sua criança te diz. Escuta a sua criança. Agora que você consiga olhar dentro dos olhos da sua criança. E se você sentir que você consegue, imagina que essa criança ela vai ficando bem pequenininha, até que você consiga pegar ela na palma da sua mão e colocar ela dentro do seu coração. Vai observando como que você fica. Como que foi olhar para sua criança. Vai respirando fundo. E pode ir voltando. No 3, quando você sentir que essa criança ela já foi acolhida dentro do seu coração, você pode voltar a abrir seus olhos. 1, 2, 3. Gente, estão ainda aí? Ai, eu adorei, Gabi. Eu não tenho muita prática assim de fazer a meditação guiada, sabe? Eu até às vezes uso Ai, eu alguns faço. Tem muita gente atendimentos, que gosta da mas minha voz. assim, Ah, olha, a Gisele então, me mas não é algo. chorou. Tu sabe que eu me lembrei muito da minha casa. Quando eu era menor, a casa dos meus pais era bem diferente. Era bem menorzinha. Hoje em dia é bem grande. Hoje tá bem grande e a gente não mora mais lá. Quando a gente era pequena, a casa era cheia, era pequenininha. Mas tá lá. Pessoal, Chorou. perfeito. Conseguiu sentir, conseguiu entrar em contato. Quem quiser compartilhar o que a criança falou para vocês. A minha ficou bem tranquila também e eu consegui ver como era a minha casa quando eu era pequena, que era bem diferente. E era eu e a minha irmã. Ah. A Aline disse que a criança não queria deixar ela, né? Lembrou da avó. Mas ela não precisa deixar. Não Ela deixa, precisa até porque ela tá sempre aqui com nós, né? Do nosso jeito, nas nossas esperanças. Tu sabe que tem muita coisa que a criança tem, né? Que a criança, ela é doce, ela é sonhadora. Olha que lindo. Viu a casa? Não tenho palavras
Passei de uma tristeza enorme a uma sensação de cura e perdão a minha criança. Olha, a criança disse E que essa... ela sentiu medo. Ai, que legal. Viram a Bisa. Lembraram do pai. Que legal. Viram a mãe. Eu vi minha irmã. Eu e minha irmã, a gente era muito grudada quando era pequena. A gente só tem 3 anos de idade e a gente usava, tipo, os vestidinhos igual. Lembraram da avó. ela falou que não conseguiu ver, mas sentiu a presença. E tá tudo bem, né? Cada cérebro trabalha de uma maneira. Então, tá tudo certo. Isso aí. Ah, olha que legal da Tatiane. Falou que ela é capaz de ir atrás dos sonhos, vai sem medo. Olha, Mari, senti o cheiro de lustramóveis. É verdade, eu na minha casa também sempre tinha. Quando eu vejo esse cheiro, lembra da minha casa, minha mãe passava. A Anitta falou que ela acabou de tomar uma mamá dela com café com leite. Eu chupei muito tempo o bico, gente. Esses dentes aqui, até os 10 anos de bico. Ó, Michel, fique tranquilo que vai dar tudo certo. A criança pegou a mão para ver os bichos. Ah, que legal. Pudim. Ai, eu sempre amei pudim. Vou deixar salva assim a live. Daí, para quem não viu ainda, conseguir ver. Comeu sucrilhos preparado pela mãe. Que delícia. É bem comum a gente chorar, né? Porque a gente tem muita saudade. Às vezes a gente vê gente que não tá mais entre nós. Sim. Mas assim, a chorar também é cura, né? De certa maneira, a gente olhar para as nossas dores também é cura, também é libertação de coisa que às vezes está machucando ali, está sendo sintoma e a pessoa nem entende. Então, às vezes, um dia de dor, um dia de choro, às vezes leva o outro dia de arco-íris, né? A chuva e depois o arco-íris. É bom, né? Milho cozido. Ai, que delícia. Ó, a Francine viu a criança dela e olhava feliz, sorrindo. É coisa boa, né? Tem alguém aí que ainda acha que ainda é criança porque ainda mora na mesma casa. Quem que foi que falou isso que eu não me lembro? Mas eu morei também na mesma casa. Eu saí de casa agora em dezembro, gente. Eu morava com meu pai e com a minha mãe ainda. Aí eu saí em dezembro. Mas aí a percepção, né? A forma que a criança olha para essa casa é diferente. Mesmo que você esteja na mesma casa, as coisas mudaram. Não, mas a casa era diferente, era menor. Galinha catupiry. Ah, sabe que é verdade, uma vez ali, ó, quem que é? A Eva falou de como era feliz, mesmo tendo menos coisas, né? Mesmo sendo mais pobrinha. É verdade. Eu nunca tive muito luxo e eu me lembro feliz, assim. Era legal. Ah, a Flávia ali, ó. Era muito legal. Fui na sala reviver o que eu tomava mamar. Ai, que legal. Galinha caipira. Eu nunca gostei de galinha caipira. E é muito interessante o quanto, às vezes, muitas pessoas sofrem em relação à parte de alimentação, a parte de obesidade, sobrepeso, o quanto a comida ela tem um significado afetivo pra gente, né? Muito. Muito, muito, muito. De comida, daí eu lembro da minha avó, da minha mãe. Uhum. Isso que eu nunca fui. Eu sou uns 20 quilos acima do peso, né? O que é? Mas é a gente não significar isso, né? Porque não deveria ser problema, mas o quanto, às vezes, essa necessidade de afeto e essa questão do completar, ela fica muito grande. E daí é onde gera a compulsão. Mas se a gente conseguir ressignificar isso, se a gente conseguir olhar com amor para esses alimentos, o quanto eles trouxeram realmente esse significado do gosto, a gente materializa o amor na comida. Tu sabe que eu tenho uma amiga Nutri, que é a Grazi, e ela vem aqui de vez em quando, a gente faz live e tal. E esse dia a gente estava falando que tem muita gente que ela muda o protocolo da dieta, né? E ela disse as pessoas comerem, sei lá, tipo, um pouco a mais de alguma coisa e as pessoas não querem comer. Que ficam tão condicionados naquilo, né? Ai, meu Deus, vou engordar. Que ela diz, ai, fulaninho, não, agora você pode comer uma colher a mais, né? Ninguém quer. E eu também tenho isso. Olha como é que a gente fica, né? Complexado com essas coisas. Mas é aquela questão de não precisar ser 8 ou 80, né? A gente pode se flexibilizar e, de repente, e é um protocolo, é só um choque no teu organismo. Uma coisinha ali que tu vai fazer, né? Pra ativar outras coisas.
vai trocar uns alimentos. E ela diz, não, gente, essa comida aqui, tipo, esse tal alimento é liberado, né? Tu pode comer um pouquinho a mais, não tem problema. Que é bem difícil. Então, as Gente, o pessoal tá lives... falando de tutu. O tutu é que alguém ali falou, acho que a... Ah, o tutu era o cheirinho que alguém dava. Que ela, acho que foi a Anitta que falou, que ela lembrou de um negócio de tutu e o pessoal queria saber o que que é. Eu pensava que era tutu de feijão. O pessoal tá falando que quer que tu volte, Gabi. Ah, eu volto, sempre. Volto Então, na sempre. Muito segunda-feira, a live eu faço às 9. E se eu tenho aula, eu faço mais tarde. É que agora eu faço mestrado, né? E aí agora eu tô. Nessa semana eu não tenho aula na segunda, eu tenho aula na quarta. Daí na quarta eu não faço live só se eu fizer mais tarde, porque eu tenho aula de tarde. Daí fica mais difícil. Mas foi muito bom, Gabi. Gostei muito, gostei da meditação. Gostei também da recordação e da lembrança que tu trouxe, né? Da nossa criança, de coisas legais de quando a gente era criança. Lembrei aqui de muita coisa, até fiz minhas anotações para conversar com a minha psicóloga depois, né? Tem muitas coisas, né? E Todos os também a parte insights. da ressignificação, que como é legal a gente abraçar nossa criança, nessa parte da meditação, né? De aceitar, de dizer que ela é amada, ou dela falar para ti também, ai, siga em frente, que vai ser muito legal. Acho que é muito. Ah, o pessoal, a Flávia tá perguntando. Eu sou de Bento, do Rio Grande do Sul. Gabi, tu é de qual cidade mesmo? Tu é de Paraná, né? Nova Esperança, interior do Paraná. A Gabi de Nova Esperança. E ela vai voltar aqui sim, talvez a gente fale de outros temas. Se hoje vocês ficaram com alguma coisa, assim, lembraram de alguma mágoa, alguma coisa referente à criança, como eu falei, né? Ah, o bullying, não sei o quê. Hoje em dia eu não tenho mais essa mágoa, vamos dizer assim. Mas é sempre bom a gente pensar. Daí eu vou fazer. Acho que eu vou escrever e vou colocar pra gente ali na minha página, no feed, um Ho'oponopono para criança interior. Sim, sim, muito legal. Né? Eu É até ia bom? pedir para você, naquele momento que a criança ela encontrou, eu até ia pedir para, mas eu não tenho conhecimento para trazer nesse momento, porque o quanto a gente também precisa pedir às vezes perdão para nossa criança. Porque às vezes eu mesma, por muito tempo, eu escondia minhas fotos de criança. Não sei se Eu outras também. pessoas também se identificam aqui. Que triste, né? Tipo, uma criança, eu até depois de grandinha, tipo assim, é aquele negócio quando vinha namorado em casa e a mãe já quer tirar as fotos de criança, eu odiava. Gente, que triste. Daí eu vejo quanto que eu preciso às vezes pedir perdão e ser grata pela minha criança, né? Quanto isso hoje era uma libertação. Mas às vezes é muito importante a gente olhar para uma foto nossa e talvez trazer essa frase, Nossa, talvez trazer eu realmente odiava essas perdão. fotos de criança. Se alguém mostrava, eu queria matar. Nossa, Olha só, teve uns dias atrás que eu e minha irmã estávamos olhando as fotos, né? Hoje eu olho para elas, eu não tenho uma vergonha, alguma coisa assim. Mas depois que eu fiquei adolescente, eu tinha uns 20. Nossa, eu odiava, que nem tu assim, ó. Vai alguém na minha casa, minha mãe mostrar aquelas fotos, eu tinha vontade de esganar. Hoje em dia, não, a gente olha com outros olhos, né? Ai, a que gente tem legal, amor, a olha gente tem aqui, a gente gratidão. ri, Sim, lembra dos tios, de como a gente era. sim, né? Que a gente Mas é bem consiga legal realmente mesmo. resgatar. Sim, E foi eu um vou deixar prazer então pra grande. gente aqui, pra gente depois ali no feed, um Ho'oponopono pedindo perdão pra nossa criança, para liberar até às vezes a gente não lembra especificamente, né, especificadamente o momento, mas que tu ficou então com isso de eu não sou boa o suficiente. É difícil que alguém me ame porque não sou, ninguém me aprova. Mas também vamos sempre fazer esse exercício que a gente fez também de falar de coisas boas, né? De lembrar de momentos Sim, felizes. Eu achei bem legal. as músicas. Gabi, muito obrigada por esse momento Eu que recordação hoje da agradeço. segunda-feira. Eu que agradeço. Um prazer te conhecer. Adorei seu astral. Muito bom mesmo. Muito bom estar aqui.
Vou te convidar outras vezes. A gente vai fazer, Sim. com certeza, algum outro trabalho, alguma outra live juntas, trazendo, né, um assunto para a gente refletir. E também, como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Normalmente a gente lembra das coisas que foram ruins. Ah, eu sofria bullying. Ah, não sei o quê. Eu ia até falar isso para você agora, porque provavelmente teve muita gente que nessa meditação, porque já aconteceu isso comigo, quando eu fui guiada para essa meditação, em um momento no qual eu ainda precisava de muita ressignificação da minha vida, eu olhei muito para a dor. Então, assim, foi muito difícil. Todo cômodo que eu olhava, eu lembrava de dor, eu lembrava de briga, eu lembrava de sofrimento. E às vezes a gente olhar, eu observar até quando a gente faz uma meditação, para onde que a gente está olhando, para onde que a nossa mente ela leva a gente. Porque às vezes só leva a gente para dor, né? Então, assim, talvez seja um momento realmente de olhar essa maneira de como que você está encarando isso, né? E o quanto às vezes a gente tem pena da nossa criança. E a nossa criança, ela não tinha essa visão de, ela é uma coitadinha, ou, ela... Tipo assim, eu não tinha roupa. Mas eu não tinha roupa. Minhas roupas eram emprestadas das minhas primas. E isso foi uma coisa que eu trabalhei com a minha psicóloga. Para mim, estava tudo bem. Talvez quem sofria com isso era a minha mãe. E, de certa forma, ela passou isso para mim. Né? Mas eu, enquanto criança, eu tava com uma roupinha lá e, tipo, num aniversário, e era uma roupinha velha e tal. Talvez a minha mãe tava me vendo e vendo as outras crianças, ela tava sofrendo com isso. Mas enquanto eu não entendia isso, eu não tinha percepção disso, eu só tava querendo saber das comidas Queria gostosas da festa. coisa que realmente interessa, né? Não a roupa. Então, Até porque a gente roupa a começa gente usa tanta na vida. Então, quando a gente começa a ter pena da nossa criança, a gente precisa pensar assim: então, é o meu adulto que está falando, não é a minha criança. Então, deixa eu resgatar essa inocência, deixa eu resgatar essa coisa boa, essa coisa prazerosa. Né? Ai, muito bom. Gabi, gratidão. Foi muito, muito legal a gente ter esse papo hoje. Com todo mundo aqui que também participou. Muito obrigada, galera. Vocês participaram muito. Foi muito legal a contribuição de vocês. Foi essencial para esse nosso momento ter sido tão legal. Ó, passou 1h30, a gente conversou aqui, foi top. Eu amei. A Gabi vai voltar. Gratidão, Gabi. E eu espero, né, que assim como todo mundo, né, a gente tente ressignificar e aprender com a nossa criança, como ela era mais leve, como ela levava a vida de uma outra forma, né? Eu sempre fui muito positiva. Em algum momento da minha vida eu me perdi, fiquei negativa, fiquei julgadora, sendo que eu nunca gostei que me julgassem. Mas graças a Deus que a gente tem, né, o dom e o poder de mudar e voltar e reavaliar coisas. Muito bom. Muito bom o tema que quem propôs foi a Gabi também. Foi no sentir, foi muito no sentir. Eu te falei isso, né? Eu falei, vai ser no sentir e vai acontecer. É muito bom. Assim a gente precisa sempre, escutar, né? a nossa voz interior. Sim. Eu escuto muito, por isso que quando eu pensei, vou chamar alguém, vou chamar a Gabi, que ela falou que ela queria fazer uma live, vai ser muito legal. Eu sou assim muito também. Bom, tanto que eu decidi hoje de tarde, né? É sempre surpresa. Para os meus seguidores é sempre surpresa a live, porque eu decido no dia. Muito bom, legal, Gabi. Então vou te desconectar e pode dar um tchau aí pra galera. Gratidão. Beijo, gente. Muito obrigada. Eu amei muito, muito, muito. Obrigada pela partilha, por compartilharem. Qualquer coisa também tô ali no Insta, se alguém quiser compartilhar o experiência. Eu vou deixar o teu Insta para eles seguirem. Pode deixar. Isso mesmo. Beijo. Gratidão. Gratidão, Gabi. Beijão. Galera linda, gratidão que vocês estavam aqui hoje com a gente. Foi muito legal. Falamos da nossa criança interior. Espero que tenha servido para vocês terem um momento de reflexão, né? Fico muito feliz da gente estar aqui nessa segunda. Sim, Camila, já teve meditação. Eu vou deixar salvo aqui a live para quem quiser entrar e fazer meditação, escutar sobre o que a gente falou, que é sempre legal, né? Então, gente, gratidão, uma boa noite. Não olhem notícias e coisas ruins à noite, porque negatividade, baixa imunidade, a gente quer todo mundo bem, todo mundo feliz.
Sigam pessoas que acrescentem na vida de vocês. Eu sempre vou trazer aqui um tema que seja legal, que vocês gostem. Amanhã a live vai ser muito legal. Vai ser com a Camila. A gente vai falar do trabalho dela. Ela trabalha com animais. Quem gosta de animais, amanhã, quem tem bichinhos, gato, cachorro, periquito, que você gostar, assista. Vai ser às 7 horas da noite, às 19. Vai ser às 19 horas e a gente vai falar de terapias para animais. A Camila, ela faz todo tipo de terapia com animal e o trabalho dela é muito, muito, muito legal. Então, eu espero que vocês amanhã estejam aqui. Daí amanhã vai ser às 19, tá? Vai ser eu e a Camila, a gente vai estar falando sobre terapias aí para animais. Tá, galera? Eu sei que a maioria tem bicho aqui, então vai ser muito bacana. Tragam. A Camila também, ela faz uma parte de envio de reiki e tal para bichinhos. Eu vou ver se ela consegue enviar amanhã para nós. Mas aí vai ser bem na hora que eu vou pedir para ela. Porque ela vai contar a história dela, todos os tipos de terapia que ela já fez. Vai contar casos que já aconteceram, de cura. Vai ser muito legal. Isso! Botem os bichinhos perto de vocês para acompanhar, para ouvir. Porque aí talvez a gente vai ter um envio também de reiki e coisas assim para os animais. Vai ser muito tri. Olha ali a Lari. Lari, assiste então. Tu também trabalha com terapia? A Camila faz todo tipo de terapia com animal. E ela é demais. Vocês vão adorar, tá? Então até amanhã, às 19. Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, me chamem no direct que a gente conversa. Tá, gente? Muito obrigada pela essa noite de hoje. Até mais.